Definitivamente, o trabalho como guarda florestal pode ser bom, mas também ele pode se tornar muito perigoso. E se eu não estivesse naquela torre, talvez estivesse como aqueles animais, todo despedaçado. Sempre gostei de matas e florestas, e após ter ido morar em uma região onde a mata era predominante, fui em busca de um emprego, mas não tive sucesso de primeira viagem. Então, soube que na reserva florestal estava precisando de pessoas para vigiar e impedir as caçadas no local, já que as mesmas estavam ficando cada vez mais frequentes. Sem perder tempo, fui até a central e lá fiz a minha inscrição, pois não precisava de muita experiência, apenas saber manusear uma arma e ser bem atento, e isto eu era. Esperei por mais ou menos uns 20 dias, e às 7 horas da manhã de um dia normal, meu telefone toca, e ao atender, era um dos responsáveis pela reserva, e pedia que eu comparecesse na tarde do mesmo dia. E antes de ir, a empolgação estava a me tomar conta. Às 1 hora da tarde, me dirigi até o local, e encontrei mais 3 rapazes, que possivelmente iriam fazer parte da equipe. Após uma breve reunião com os responsáveis, fomos até uma sala, onde passamos por alguns exames e testes. Depois recebemos o contrato, e após assinarmos, já estávamos contratados. E aquilo era tudo o que eu queria, um emprego em um lugar que eu adorava. Mas, se eu apenas sonhasse o que existia ali, que fosse algo tão maligno e perverso, eu não teria assinado e muito menos ter ido trabalhar naquele lugar. No dia seguinte, fomos para a reserva, onde lá recebemos instruções de como agir, caso encontrássemos um caçador. Também recebemos nossos equipamentos de radiocomunicador, uma lanterna, um binóculos e uma arma, no caso uma pistola, para nossa própria segurança, já que há alguns anos um dos guardas foi alvejado por disparos ao confrontar um caçador. E um mapa no celular foi instalado para sabermos todos os pontos da reserva. Na primeira semana estava tudo tranquilo, até que fomos informados que o período de caça estava prestes a se iniciar. Então, a partir daquele momento, a atenção era redobrada para não sermos surpreendidos. Certo dia, eu estava na torre, vigiando possíveis focos de queimadas, quando o rádio me avisa, e era Henrique, um dos rapazes que entrou, mais eu, e me informava que estavam precisando de mim para abordarmos um caçador que estava nas proximidades. De pronto, informei que estava a caminho. Desci a torre de 25 metros de altura e fui em direção aos homens que estavam me esperando. Após chegar no local, se tratava de um senhor que portava uma espingarda e uma faca. Após a abordagem, o mesmo foi conduzido para a central, onde teve seu armamento apreendido pela polícia ambiental e em seguida foi conduzido para a delegacia. Retornamos para o trabalho e assim ia nosso serviço. Sempre tinha esses imprevistos, mas com o apoio da polícia ambiental, nós estávamos mais tranquilos. Após um mês, começamos a encontrar animais, ou pelo menos o resto de animais mortos, por toda a parte da reserva. E o estranho era que não tinha tantos predadores para fazer tanto estrago como o que estávamos encontrando a cada dia. Começamos a pensar que seria alguém que estaria fazendo tudo aquilo, mas não tinha como. Então, nossa atenção foi voltada para duas coisas. Uma era impedir os caçadores e a outra era tentar descobrir o que estavam fazendo com que aquela chacina ocorresse. Certo dia, eu teria que ficar para o período noturno, mas era na torre, onde não teria muito perigo, mas teria que ficar acordado a noite toda. No final da tarde, despedi da minha esposa e fui para o trabalho. Ao chegar lá, já tinha os funcionários do período noturno.
Então fui para meu posto e lá permaneci por algumas horas, até que desci para pegar uma garrafa de café, pois o sono já estava chegando, e ouvi uivos na mata. Então perguntei a um dos guardas que estava na sala se ali tinha lobos. Então ele disse que tinha alguns lobos-guará, mas estava na cara que aqueles uivos não eram de lobos-guará, pois eram muito fortes e diferentes. Então, após pegar a garrafa de café, e estava retornando para meu posto, e na metade do caminho vi uma movimentação estranha próxima a uma trilha. Peguei a minha lanterna e comecei a iluminar o local, e vi que a água estava a se esgueirar pelas sombras, e apenas vi sua silhueta escura e dois pares de olhos brilhantes ao reflexo da lanterna. Chamei o outro guarda, no qual veio ao meu encontro, e me perguntou o que tinha acontecido. Lhe informei que estava vendo algo mais à frente, e ele começou a observar, e também viu algo a se esconder atrás dos arbustos. Gritou para que se fosse alguém que saísse de lá com as mãos para cima, mas sem êxito. Seja lá o que era, soltou um urro tão forte quanto a de um urso. Então sabíamos que era algo diferente. Foi quando o outro guarda mandou subir na torre. Eu perguntei o que era, mas ele só mandou eu subir o mais rápido possível. Quando estava na metade, eu olhei para baixo e vi algo que só tinha visto em filmes de terror. Era um ser de grande porte, com uma cabeça enorme e animalesca. Os braços eram compridos e fortes, as pernas eram tortas e na forma de Z, e os olhos daquele ser brilhavam no escuro. Aquilo nos olhava enquanto subíamos na torre. Ele uivava e dava saltos para tentar nos alcançar, mas sem conseguir. Ao chegarmos no topo da torre, só escutávamos aquilo lá embaixo, a uivar e a urrar de ódio. Então, pedimos reforço à polícia ambiental, que veio ao nosso encontro, mas, ao chegar, eles não encontraram mais nada. Então, ao sermos questionados, dissemos que fomos alvos de disparos, mas que não tinha visto os atiradores. Tivemos que mentir, pois eles jamais acreditariam que fôssemos atacados por um lobisomem. Ao amanhecer, pedi as contas e desisti do trabalho, pois aquilo iria voltar mais cedo ou mais tarde. Me mudei novamente de estado e hoje não quero mais nem chegar perto de uma área de mata. Boa noite e fiquem com Deus.